Você já parou para pensar que tem gente que nasceu para correr risco? Não aquele risco de atravessar a rua sem olhar, não. Estou falando de pendurar o corpo para fora de um helicóptero voando a 100 km por hora, direto para dentro de uma floresta onde centenas de inimigos estão escondidos, mirando exatamente onde você está. Isso não é filme de ação. Isso era segunda-feira para um Dorgunner, o atirador de porta, na Guerra do Vietnã. Enquanto soldados comuns tinham trincheiras, esses caras tinham um arnês de corda e uma metralhadora M60. Sem blindagem, sem escape rápido, sem promessa de voltar inteiro. E o mais louco, eles se voluntariavam para isso. Neste vídeo, você vai descobrir porque essa era a função com a maior taxa de baixas de toda a guerra aérea, como um tiro de sorte podia transformar um herói em estatística em menos de um segundo, e as histórias reais daqueles que viraram lenda voando na lateral de um Huey, aquele helicóptero que marcou uma geração. Segura essa porque a primeira missão que vou te contar vai fazer seu coração acelerar antes do primeiro minuto de vídeo. Imagine só, você está voando a 80 km por hora, pendurado na lateral de um helicóptero Huey, com os pés balançando sobre uma selva que esconde centenas de inimigos. Não tem porta para fechar, não tem blindagem no seu corpo. Só você, uma metralhadora M60 é certeza de que qualquer erro vira história trágica. O Dorgunner não era um soldado comum, ele era o escudo humano da aeronave, o primeiro a entrar e muitas vezes o último a sair de uma zona de combate. Enquanto o piloto tinha o cockpit para se proteger, o atirador de porta tinha basicamente um cinto de segurança improvisado e a coragem de encarar o medo de frente, literalmente. A função surgiu quase por acaso no início da guerra, quando os americanos perceberam que helicópteros de transporte viravam alvo fácil sem poder de fogo lateral. Daí nasceu essa posição extrema. Um cara com metralhadora nas mãos, pendurado no vazio, transformando o Huey numa máquina de supressão aérea. Mas calma, não era glamour. Muitos Dorgunners eram jovens de 19, 20 anos, que aprenderam a atirar em treinamento de 3 dias e já entravam em combate real no quarto. Sem simulador, sem segunda chance. Era acertar na primeira rajada ou virar alvo fácil pro Vietcong escondido na vegetação. E o detalhe mais cruel, eles não tinham como se esconder. Enquanto soldados no chão podiam se jogar em buracos ou atrás de árvores, o Dorgunner era um alvo fixo em movimento, visível, exposto, impossível de ignorar. Relatos de veteranos contam que o barulho das balas passando perto era constante, um zumbido agudo que virava a trilha sonora das missões. Muitos confessam que o pior não era o medo da morte, mas a sensação de vulnerabilidade total. Você via o inimigo atirando, mas não sabia se a próxima bala ia te acertar no peito, no braço ou na cabeça. E mesmo assim, eles voltavam para a missão seguinte. Por quê? Envolve uma arma que virou símbolo de poder absoluto nos céus do Vietnã. A M60 era a alma e o pesadelo do Dorgunner. Com seu cano quente esquentando a 500 graus Celsius depois de poucas rajadas, essa metralhadora de 7,62 mm disparava 550 tiros por minuto, o suficiente para varrer uma clareira inteira em segundos. Mas não era brinquedo. Pesava 10 kg só a arma, e com carregador e munição extra, o atirador carregava quase 30 kg pendurado no vazio. Muitos amarravam cintos de balas no próprio peito tipo colete improvisado, porque ficar sem munição no meio do fogo inimigo era sentença de morte, não só para ele, mas para toda a equipe dentro do helicóptero. O problema é que a M60 tinha um vício cruel, ela travava. Poeira da selva, umidade do ar e o calor extremo faziam com que a arma emperrasse justamente nos piores momentos. Veteranos contam histórias de Dorgunners batendo com a coronha na lateral do helicóptero para destravar no meio do combate, enquanto balas inimigas uniam a centímetros de distância. E quando o cano superaquecia, alguns tinham que soltar a arma com as mãos nuas, queimando a pele, só para não perder o controle da metralhadora. Não existia luva especial, não existia sistema de resfriamento, existia coragem pura e a vontade de não deixar os irmãos de farda na mão. Mas foi justamente nesse caos que nasceu o improviso mais genial da guerra, o suporte de porta. Como a arma balançava violentamente com o recuo, os mecânicos começaram a soldar barras de metal na estrutura do helicóptero, criando um apoio fixo para estabilizar a mira. Parece simples, né? Mas essa adaptação caseira aumentou em 40% a precisão dos tiros em voo e salvou centenas de vidas. O detalhe mais irônico: muitos Dorgunners preferiam não usar o suporte, porque ele limitava a mobilidade para girar 180 graus e cobrir os dois lados da aeronave. Ou seja, escolhiam o risco de mira instável pela liberdade de proteger todo mundo ao redor. E falando em proteger, espera até você ver como esses caras viravam anjos da guarda em missões de resgate, onde cada segundo valia mais que 1000 tiros. A missão mais pesada emocionalmente não era atacar, era salvar. Quando o rádio chiava com o código Dust Off,
sinal de evacuação médica urgente. O Dor Gunner sabia que aquela não era uma operação normal. Lá embaixo, havia soldados sangrando, gritando de dor, muitas vezes cercados pelo inimigo. E o helicóptero tinha que pousar bem no meio do fogo cruzado, porque ferido não escolhe lugar seguro para cair. Enquanto a equipe médica corria para carregar os corpos, o atirador de porta virava uma muralha de chumbo. Rajadas contínuas para a esquerda, para a direita, para frente. Qualquer movimento na vegetação virava alvo. Um segundo de hesitação e todo mundo virava estatística. O curioso é que nessas missões, o medo mudava de lugar. Não era mais sobre sobreviver, era sobre garantir que o cara ferido no chão tivesse uma chance. Veteranos contam que muitos Dor Gunners choravam dentro do capacete durante o voo de volta, ouvindo gemidos dos feridos atrás deles. Alguns chegavam a dar a própria água para o soldado gravemente ferido, mesmo com a garganta seca de poeira e adrenalina. E quando o inimigo percebia que era uma evacuação, o fogo aumentava, porque eles sabiam, derrubar o medevac quebrava o moral de um batalhão inteiro. Então o Dor Gunner não podia errar, não podia cansar, não podia fraquejar. Mas foi numa dessas missões que nasceu uma das histórias mais épicas da guerra. Em 1967, o soldado Charles Thompson estava numa evacuação quando o helicóptero levou 3 tiros diretos no motor. O piloto gritou "Vamos cair!" e o caos explodiu. Enquanto a aeronave perdia altitude, Thompson não se agarrou para se proteger. Ele continuou atirando, varrendo a área de pouso para garantir que os feridos não fossem massacrados ao tocar o solo. O rio bateu, capotou, mas os soldados sobreviveram. Thompson saiu com costelas quebradas e queimaduras, mas salvou 7 vidas naquele dia. Condecoração. Recusou. Disse que só fez o que qualquer um faria. Mentira. Nem qualquer um tem essa coragem. E falando em coragem extrema, espera até você conhecer as operações noturnas, onde o escuro não escondia o perigo, só tornava ele mais silencioso e mortal. Voar de noite no Vietnã era como nadar num tanque cheio de tubarões cegos. Você não via eles, mas sabia que estavam lá, famintos e prontos para morder. Sem luzes externas, proibidas para não virar alvo fácil, o Dor Gunner dependia de instinto, do ruído da selva e de um clarão súbito de tiros inimigos para entender onde estava o perigo. Muitos usavam óculos de visão noturna primitivos, que distorciam tudo e davam enjoo em minutos. Então a maioria preferia confiar nos olhos naturais, adaptados à escuridão como os de um gato. O medo era diferente à noite. Não era o susto do tiro, era a ansiedade constante de não saber de onde viria o próximo clarão. E quando o primeiro tiro soava, o caos virava coreografia. O piloto fazia manobras bruscas no escuro total, enquanto Dor Gunner disparava rajadas curtas em direção aos lampejos. Cada clarão era uma resposta, cada resposta gerava contrafogo. Numa missão em 1969, o soldado Ray Harris contou que, numa noite sem lua, ele e o colega do outro lado do helicóptero desenvolveram um código de tiros. 3 rajadas curtas significavam inimigo à esquerda, 2 longas queria dizer protege a retaguarda. Sem falar uma palavra, só com o ritmo das balas, eles coordenavam o poder de fogo como uma orquestra sinistra. Era isso ou morrer em silêncio. O pior momento. Quando o inimigo parava de atirar. Parece alívio, né? Errado. Silêncio noturno significava emboscada preparada. Vietcong se movendo na mata sem barulho, cercando a LZ para pegar o helicóptero no pouso ou na decolagem. Muitos Dor Gunners preferiam o inferno de balas a esse suspense mortal. Um veterano confessou que, nessas horas, ele disparava tiros aleatórios na vegetação só para provocar uma reação. Melhor saber onde o inimigo está do que imaginar onde ele pode estar. E foi justamente num desses silêncios que aconteceu o resgate mais improvável da guerra. Uma história que mistura sorte, coragem e um erro que virou milagre. Quer saber qual foi? Em março de 1968, numa noite sem luar perto de Da Nang, o helicóptero do soldado Mike Jones entrou numa missão de resgate com destino traçado. Pousar numa clareira marcada no mapa. Só que o piloto, desorientado pela fumaça de um bombardeio anterior, errou as coordenadas em 800 metros e desceu direto no meio de um acampamento do Vietcong. O erro foi tão grave que, ao tocar o solo, eles ouviram vozes inimigas gritando em vietnamita a menos de 20 metros. Jones, pendurado na porta com a M60 quente, teve 2 segundos para decidir, entrar em pânico ou transformar o erro numa vantagem. Ele escolheu a segunda opção e disparou uma rajada circular de 360 graus antes mesmo dos inimigos entenderem o que aconteceu. O que parecia um desastre virou armadilha invertida. Enquanto o inimigo se espalhava em confusão, Jones e seu colega de porta varreram a área com tiros precisos, dando tempo para a equipe médica carregar 23 soldados feridos que estavam escondidos numa trincheira próxima.
Um grupo que nem sabiam que existia até ouvirem os gritos de socorro no meio do tiroteio. O helicóptero levantou o voo perfurado por mais de 50 impactos, com o painel elétrico falhando e o rotor de cauda rangendo perigosamente. Mas todos os feridos foram evacuados. O erro de navegação, que deveria ter custado a vida de todos ali, salvou um pelotão inteiro que estava condenado a morrer ao amanhecer. Jones recebeu a Silver Star por aquela noite, mas recusou falar sobre o feito por décadas. Só em 2005, numa entrevista rara, ele revelou a verdade crua: não fui herói. Tive medo igual todo mundo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a M60 cair. Mas quando vi aquele primeiro soldado ferido me olhando com esperança, cara, você simplesmente não pode falhar. Essa é a essência do Dor Gunner. Não era ausência de medo, era decisão de agir mesmo tremendo. E essa lição de coragem não morreu no Vietnã, ela ecoa até hoje nas missões mais perigosas do mundo. Mas antes de chegar aos dias atuais, tem um detalhe que pouca gente sabe: o que acontecia com esses homens depois que a guerra acabava. A resposta vai te surpreender, e talvez até te emocionar. Quando os últimos helicópteros deixaram Saigon em 1975, muitos Dor Gunners voltaram para casa carregando mais que medalhas, carregavam cicatrizes invisíveis. Pesquisas mostram que quase 70% desenvolveram estresse pós-traumático, mas poucos buscaram ajuda. Por quê? Porque naquela época, fraqueza era tabu entre veteranos. Muitos viraram mecânicos, caminhoneiros, trabalhadores braçais, qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe das memórias noturnas. Alguns se reuniam em bares perto de bases aéreas, só para ouvir o barulho dos helicópteros passando. Era a única terapia que entendiam. Eles não queriam esquecer, queriam honrar quem não voltou. Mas o sangue derramado por esses homens não foi em vão. As lições aprendidas na selva vietnamita revolucionaram a aviação de combate para sempre. O conceito de porta aberta com poder de fogo lateral evoluiu para o A-1 Cobra, o primeiro helicóptero de ataque projetado do zero, com canhões geminados e blindagem total. Depois veio o Apache, com sistemas de mira noturna e mísseis teleguiados. Tudo isso nasceu da necessidade bruta que os Dor Gunners enfrentaram: proteger aliados enquanto se expõem ao perigo máximo. Até hoje, pilotos de helicóptero de combate estudam as táticas improvisadas daquela guerra, porque coragem não tem manual, mas deixa legado. E o mais emocionante: muitos Dor Gunners ainda estão por aí, contando histórias em museus, escolas militares e até no YouTube. O veterano Ron Johnson, 78 anos, virou influencer sem querer. Seus vídeos explicando como segurar uma M60 pendurado num rio e tem milhões de visualizações. Jovens soldados escrevem nos comentários: Senhor, o Senhor é a razão pela qual me alistei. Ele responde sempre a mesma coisa: não me siga por coragem. Me siga porque eu escolhi proteger em vez de destruir. É isso que define um verdadeiro herói, não o número de inimigos abatidos, mas o número de vidas que você arriscou a sua para salvar. E falando em salvar vidas, chegou a hora de você decidir o que fazer com tudo o que aprendeu hoje. Olha, eu sei que você veio aqui para conhecer histórias de guerra, mas saiu com algo mais pesado. A lição de que coragem não é ausência de medo, é escolher agir mesmo com as pernas bambas e o coração batendo na garganta. Os Dor Gunners não eram super-heróis de filme. Eram jovens com medo, suor e sede, que decidiram que a vida do cara ao lado valia mais que a própria segurança. E essa mentalidade, ela não morreu no Vietnã. Ela tá aí para você aplicar hoje, não pendurado num helicóptero, mas nas decisões difíceis do seu dia. Defender quem precisa de ajuda, assumir responsabilidade quando todo mundo foge, e nunca, jamais, virar as costas para quem confia em você. Agora eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários com honestidade: se você estivesse naquela porta aberta, com balas passando e vidas dependendo de você, qual seria sua primeira reação? Será que você teria a coragem de apertar o gatilho para proteger os outros, ou o medo paralisaria seus braços? Não existe resposta certa, mas pensar nisso te mostra quem você realmente é quando a pressão aperta. E tem mais: quantos heróis anônimos você conhece na sua vida real? Aquele colega que segurou o trampo quando você quase desistiu, o amigo que te buscou de madrugada sem reclamar. Heróis não usam capa. Usam atitude. E antes que você feche esse vídeo e volte pro scroll infinito do feed, histórias como a dos Dor Gunners estão desaparecendo. Os últimos sobreviventes têm mais de 70 anos, e em 10 anos muitas dessas memórias vão morrer com eles. Você tem o privilégio de estar vivo agora para ouvir isso direto da fonte, através de relatos, documentos e o trabalho de quem preserva a história. Então faz um favor para a humanidade: compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que é coragem de verdade. Não pelo algoritmo, não pelo like,
mas porque memória é o que nos impede de repetir os erros do passado. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque semana que vem eu vou te levar para dentro da cabine de um B-52 durante o bombardeio do Natal de 1972, uma das missões mais controversas e perigosas de toda a guerra. E acredite, o que aconteceu lá dentro daquela aeronave vai te fazer repensar tudo o que você achava sobre pressão psicológica em combate. Clica em inscrever, ativa a notificação e garante que você não vai perder. Porque história militar não é sobre glorificar guerra, é sobre honrar quem viveu o inferno pra gente entender o valor da paz. Até o próximo vídeo. E nunca subestime o poder de um cara com uma metralhadora e coragem para encarar o medo de frente.